Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wilton Menezes, de Língua Portuguesa. Essa aula vai para as turmas de 8º ano e EJA 4 das Escolas Municipais de Brejo da Madre de Deus. Vamos lá? Vozes verbais. Nos perguntamos, e os verbos têm voz? Claro que sim. É a ação do verbo que vai indicar se o sujeito ele está na voz ativa ou na voz passiva. Vamos ver? Vozes do verbo. Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito é agente ou paciente da ação. São 3 vozes verbais. Ativa, quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Passiva, quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Reflexiva, quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, pratica e recebe a ação. Só revisando. Sujeito, o C que pratica a ação, sujeito o C que recebe a ação, sujeito C do qual declaramos algo. E tudo aquilo que falamos do sujeito é predicado, ok? Só revisando. Voz ativa, sujeito agente é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. A criança quebrou o copo. Vejam, sujeito agente é a criança. Voz ativa, está o verbo quebrou e o copo é objeto direto, ok? O objeto recebe a ação praticada pelo sujeito. O objeto foi o copo, né? Que foi quebrado pela criança. Então, voz ativa, sujeito agente. Voz passiva, sujeito paciente. Sujeito paciente é aquele que sofre a ação expressa pelo verbo. Só é possível com o verbo transitivo. O copo foi quebrado pela criança. Sujeito paciente, o copo foi quebrado, está na voz passiva, pela criança, é o agente da passiva. Ok? O sujeito recebe a ação praticada pelo agente da passiva. Vejam a inversão aí, né? Da voz ativa para passiva. Vamos ver mais isso aí na frente. Voz reflexiva. Sujeito agente e paciente. Sujeito agente e paciente é aquele que ao mesmo tempo pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. A criança machucou-se. A criança, sujeito agente e paciente. Voz reflexiva, o verbo. Machucou, mas o objeto direto, se, machucou-se. Ela mesma praticou a ação que feriu ela. Ok? Sujeito recebe a ação praticada por ele mesmo. Então, voz reflexiva, sujeito agente e paciente. Há 2 tipos de voz reflexiva. A reflexiva, quando o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Carla machucou-se. José cortou-se com a faca. Roberto matou-se. Reflexiva recíproca, quando houver 2 ou mais. Quando houver 2 ou mais não. Quando houver 2 elementos como sujeitos. Um pratica a ação sobre o outro, que pratica a ação sobre o primeiro. Paula e Renato amam-se. Os jovens agrediram-se durante a festa. Os ônibus chocaram-se violentamente. Vejam, precisa-se o que aí? De 2 sujeitos que praticam a mesma ação, que refletem nele mesmo, né? A ação um do outro. Então, reflexiva, recíproca, ok? Passagem da voz ativa para a voz passiva. Aquilo que eu falei antes, logo no início da explicação, não é? Voz ativa. A justiça condenou os culpados. Sujeito agente, a justiça. O verbo condenou está na voz ativa. Os culpados é o objeto direto. Vamos ver como é que fica agora na voz passiva. Os culpados foram condenados pela justiça. Vejam a mudança aí de organização que modifica a voz. Veja que os culpados deixaram de ser objeto direto para ser o sujeito da ação, que recebe a ação feita pelo agente da passiva pela justiça. Vejam aí, ok? Entenderam a mudança aí da voz? Mas o sentido continua o mesmo. Não é isso? Observação. O agente da passiva geralmente é acompanhado da preposição por, mas pode ocorrer a construção com preposição de. Por exemplo, a casa ficou cercada de soldados. Pode acontecer ainda que o agente da passiva não esteja explícito na frase.
Por exemplo, a exposição será aberta amanhã. Poderia ser a exposição será aberta de manhã. Mas vejam aí que essa forma assumida aí, bem melhor, e não apareceu a preposição de. Não é isso? Tipos de voz passiva. A voz passiva possui dois tipos de estrutura. A voz passiva analítica constrói-se da seguinte maneira: verbo auxiliar, participe do verbo principal. A escola será pintada. Vejam, o verbo auxiliar será. Pintada está no particípio do verbo principal. O trabalho é feito por ele. O verbo auxiliar é feito, está no particípio. O que é o verbo auxiliar? Os verbos auxiliares são aqueles que indicam estado, né? São ser, estar, permanecer, andar. E o que é o verbo no particípio? É aquela ação concluída, pintada, feito, no caso aí, ok? A variação temporal é indicada pelo verbo auxiliar, ser, pois o particípio é invariável. Observa a transformação das frases seguintes. Ele fez o trabalho, pretérito perfeito indicativo. O trabalho foi feito por ele, pretérito perfeito indicativo. Ele faz o trabalho, presente indicativo. O trabalho é feito por ele, presente indicativo. Ele fará o trabalho, futuro do presente. O trabalho será feito por ele, futuro do presente. Vejam que mesmo o verbo seja mudado aí, de acordo com a voz verbal, ele permanece no mesmo tempo. Tanto na voz ativa como passiva, com o mesmo sentido, não é isso? Segundo, voz passiva sintética pronominal. Constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Quais são as terceiras pessoas? Ele e ela, do singular, eles e elas, do plural. Abriram-se as inscrições para o concurso. Destruiu-se o velho prédio da escola. Observação, o agente não é expresso na voz passiva sintética. Vejam aí. Ele não aparece, né? E espero que vocês tenham gostado e entendido. Obrigado e Deus abençoe a todos. Faça a sua parte. Use a máscara, lave bem as mãos, passe álcool gel e evite aglomerações. Deus abençoe. Obrigado. Até a próxima.